o segundo assunto desta noite e é seguramente para a Rússia que nós vamos olhar aqui agora de forma direcionada. Eu começo pelo Issao. Issao, é contigo que eu começo. Estamos aqui claramente, se calhar, lembrados de alguns pronunciamentos feitos por Cameron e estão claramente relacionados aqui com o assunto que vamos trazer. É exatamente sobre os exercícios com armas nucleares táticas que a Rússia acabou, portanto, de anunciar. Apesar de toda esta relação aqui existente, o que é que estes exercícios em si acabam também por sugerir? Bem, esses exercícios táticos, nucleares táticos das russas, uma mensagem ao Reino Unido e à França, estão a ser feitos às fronteiras desses Estados, não é? As fronteiras do Reino Unido e da França, e não tanto as fronteiras, digamos assim, da Ucrânia. Parece mais um exercício normal, que eventualmente coincide com o momento em que essas palavras foram ditas, que é uma rotina, ao fim e ao cabo, de qualquer Estado que possui essas armas nucleares, que pelo caráter da tecnologia nuclear, deve haver sempre um momento até de avaliação do estado técnico das armas, né? Porque se houver qualquer fuga radioativa, também as armas não funcionam. Daí que estes exercícios podem ter esta função de averiguar o estado técnico das armas, mas também, naturalmente, porque isto acontece no momento em que há o conflito com a Ucrânia, pode também significar um momento de dissuasão a qualquer tentativa de atingir o território russo com armas que são recebidas pela Ucrânia, que são armas que têm um alcance tal, capaz de atingir o território russo, sabendo que a Rússia é uma potência nuclear. Ou seja, se a Rússia poderá atacar Kiev com essas armas, é uma incógnita, mas em vários pronunciamentos dos dirigentes da OTAN, eles dizem que em caso de guerra nuclear, no caso de ataques nucleares da Rússia contra a Ucrânia, a NATO interviria e interviria com uma resposta convencional, não é? Isto é, não utilizaria armas nucleares por sua vez. Mas são pronunciamentos que também se inserem no que designamos por facto de estarmos na era que designamos por era do novo equilíbrio nuclear multilateral. Isto é, hoje não é só os 5 principais Estados que detêm armas nucleares. Hoje em dia, todos os Estados estão à procura dessas armas nucleares, todos os Estados querem ter qualquer acesso às armas nucleares, porque sabem que são elas que garantem esta possibilidade não só do equilíbrio estratégico, mas também da dissuasão militar entre os Estados. Daí que com este espaço, com essa nova era do equilíbrio nuclear multilateral ou multipolar, se a Rússia, por exemplo, ameaça utilizar as armas nucleares contra a Ucrânia, há também vozes que dizem que a Ucrânia deve ter acesso a essas armas. Aliás, recentemente, o presidente da Polônia fez um pedido, ou se pronunciou em como a Polônia estaria pronta a receber armas nucleares no seu território. Ou seja, se está-se a desenhar um quadro tal que, eventualmente, num conflito que envolva a Rússia com os principais países europeus, ou haverá uma utilização de arma nuclear, ou então este conflito poderá redundar num empate técnico na impossibilidade de utilização dessas armas, porque, se sabe, essas armas garantem por a chamada destruição mútua garantida, não é? De resto, as palavras do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e também do presidente francês, enfim, são palavras que, ao fim e ao cabo, parecem ser mais discursos e não uma política, porque se fosse uma política, esses Estados estavam já teriam declarado guerra à Federação Russa, não é? Uma declaração oficial de guerra já teria sido feita. São pronunciamentos, são feitos até para falarem para a audiência interna dos principais apoiantes da causa ucraniana e das políticas que eles seguem, dizendo que, apesar de tudo, apesar de um certo desgaste, a política vai se manter e essa confrontação retórica vai continuar
com a Federação Russa. No caso concreto, por exemplo, do Reino Unido, o Partido Conservador está em queda livre, não é? Basta ver as últimas eleições municipais que foram realizadas, com o líder, com como se diz, o prefeito de Londres até o triz, né? Agora está no seu terceiro mandato, e o Partido dos Laboristas está a ter uma extensão bastante grande. E no seio do Partido dos Laboristas vai-se haver maior preocupação da escalada deste conflito. Há mais correntes que defendem a saída política deste conflito. Daí que pode ser que no Reino Unido esta linha dura do conflito ad eterno ou de confrontação dura com a Federação Russa pode não estar a dar resultados e nas eleições políticas a ser realizadas este ano, a ver vamos se esta linha se vai manter ou se vai manter a linha dura da linha política, digamos assim, do Partido dos Conservadores. Em relação à França, bem, o presidente Macron também vai lançando a sua ideia, que não é apoiada pela grande parte, se não quase pela totalidade dos países europeus. Ao fim e ao cabo, não se sabe o que se pretende, se querem habituar os europeus à ideia de uma confrontação com a Rússia, ou se é um calculismo qualquer tático, com vista também a dizer-se que tem uma sua política externa que não depende muito da política externa dos Estados Unidos. Como se sabe, do ponto de vista securitário, quem determina, em última análise, a política militar a ser adotada são os Estados Unidos. A NATO é dirigida, tem um comando militar dirigido pelos estadunidenses, e a França, ao dizer isso, está a dizer bem que não concorda tanto com a linha eventualmente levada a cabo por essas estruturas dos Estados Unidos no que toca à segurança europeia. Também é um promotor da ideia de um comando militar independente da NATO, que é uma ideia muito antiga, né, que parte desde de Gaulle, que terá levado, como se sabe, à saída da França do comando militar da NATO em oposição a políticas da altura. A França que só voltou a este comando em finais da primeira década de 2000, com Sarkozy, não é, que depois também levou, anos mais tarde, à intervenção militar da NATO na Líbia, promovida por França de Sarkozy, alinhado com o atual ministro das Coisas Exteriores do Reino Unido, que era, à época, o primeiro-ministro. Quer dizer, alinharam-se para conduzir essa política militar na Líbia, mas esses tempos também depois mudam, né? Ou seja, não sabe ao certo o que se pretende, mas o facto é que a Rússia parece estar mais do que nunca determinada a defender o seu interesse nacional no que toca à segurança, daí que é bom que os Estados também tenham uma política de dissuasão deste conflito antes que se torne tarde demais e se chegue a uma confrontação catastrófica para todos os seres humanos desse espaço e de outros espaços deste mundo. Certo.